Olá, sejam muito bem-vindos ao Amigo Cast, o podcast do Amigo de Negócios. Trouxe uma convidada super especial que aí vai falar um pouquinho sobre as tendências, as estratégias do marketing para 2026. E olha que nesse mundo veloz tem muitas novidades vindo por aí. Estou falando da Camila Maquia Leite, descendente de espanhola, uma trajetória maravilhosa, gerente de marketing da RPC, head, de marketing, graduando em psicologia. Nós vamos entender o que essa questão de psicologia com marketing tem a ver. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Marlon, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você falando de uma bola de cristal aqui, quase. É verdade, né? Que legal. Aqui. Queria já conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como chegou ao marketing, como chegou à RPC. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, toda vez que eu faço esse retrocesso, eu lembro com muita felicidade, assim, porque eu acho que trabalhar com pessoas sempre foi de mim, assim. Um ser totalmente independente. Minha mãe conta que eu com 9, 10 meses já queria comer sozinha. Já andava e queria comer sozinha. Que então, bacana. Pra mim, era uma coisa muito de mim mesma, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu lembro de me oferecer e entrar em alguns jobs, assim, de entregar panfleto. Que legal! 13, 14 anos, porque acho que é o primeiro grito de liberdade. De independência, é verdade. É ganhar o seu próprio dinheiro, mesmo que seja pouco, né? Sim. Meus pais super me ajudaram. Na época eu já tinha meu menino, eu tive um filho com 14 anos, então... Mas minha mãe e meu pai me deram um super suporte nessa época, um apoio. Contribuíram para que eu continuasse estudando também. Bacana. Porque eu estava no primeiro ano do segundo grau, na época, né? Enfim, naquela época eu já me metia a fazer as coisas. Então, esse comercial, essa venda, esse contato, acho que já estava no meu DNA. E aí passou, eu fui atendente de loja. Meu primeiro trabalho foi de atendimento ao cliente na Cinemark, quando ela chegou no Brasil. Que legal. Tinha acabado, eu morava em São Paulo, eu sou paulistana. E na época tinha acabado de chegar na minha cidade. Há pouco, acho que a Cinemark tinha uns 2 anos de existência. E aí foi meu primeiro contato com o público, entendendo. E eu aprendi muito sobre método, processo. Que bacana. Porque existia toda uma metodologia até para limpar a sala. Uau, que legal. Todo cronometrado. Eu me lembro com bastante felicidade dessa época, assim. Passado isso, eu fui ser vendedora de loja, fui concursada. Sério? E aí, Marlon, eu vi que não era pra mim ter uma rotina. Pra mim também não é, Porque eu sabia o que eu tinha que fazer do dia 1 ao dia 10, do dia 10 ao dia 20, do dia 20 ao dia 30. E assim foi repetindo. Mas eu me meti a fazer relações públicas. Sério? Que legal. E também pedi exoneração depois de 2 anos. Caramba, falei, coragem! E nessa época calhou da gente... Eu trabalhei um pouco com Bradesco Seguros e eu vim para Curitiba. Meus pais não deram certo nos negócios, né? Meus pais sempre foram... Empreendedores? Legal. Meu pai trabalhou pouco tempo com carteira assinada. E na época a empresa faliu, né? Então meu pai passou a trabalhar só como um PJ, prestador de serviço em algumas empresas. Não demorou muito, aí meus pais empreenderam na cidade onde a gente morou, mas também chegou um momento em que a crise bateu e não deu certo, nós nos mudamos para Curitiba e eu comecei a caminhada toda outra vez, era jovem ainda, Sim. 20 anos, 21 anos. Voltei a ser uma profissional de atendimento ao cliente na Cinemark, quando inaugurou aqui os 2. Que legal! Vi aquilo na terra, no cimento, vi aquilo nascer nos 2 shoppings aqui, nos 2 grandes shoppings aqui na cidade. E passei um tempo ali, falei, cara, mas essa vida não dá. 24 horas trabalhando, né? 24 horas exageradamente. Mas que bom que você sempre teve essa questão de se provocar, né? Eu acho que todo empreendedor, gerente, qualquer um que tenha senso de liderança precisa ter essa provocação o tempo todo, né? Exato. E saí de lá como gestora gerente de área, que eles chamavam na época, do Snack Bar, que era a as lojinhas, né? Que é da onde vem o dinheiro, olha aí. Sim, com certeza. A gente não se toca na época, né? E eu voltei para a faculdade com bolsa de estudo,
e voltei a fazer administração. E aí o marketing bateu na minha porta, como está... Aí eu saí da área de gestora, falei para minha família, falei, ó, vocês seguram as pontas um pouquinho? Eu lembro que eu não comprei um cotonete, né, naquele ano, porque eu fui ser estagiária na Spaipa Fenza, que tinha aqui da Coca-Cola, bacana. Né, que era representante da Coca-Cola. E aí foi que eu conheci a comunicação de perto, eu trabalhei no setor de comunicação, tenho colegas que na época eram colegas que eu conheço até, que a gente se cruza no mercado até hoje, que me ensinaram demais. Lá eu tive um overview, assim, da área. Porque eu vi mídia exterior, mídia digital, gente, eu fazia displays que não podia animar, era só estático. Para estúdio Coca-Cola Zero. Aprendi sobre assessoria de imprensa, comunicação interna, promo, sabe, sampling participei muito dando suporte, né, porque eu era estagiária, virei assistente depois de um tempo, mas eu sempre estava dando suporte em todas as áreas, eu sempre, não, deixa eu aprender isso aqui, e fui indo. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Que bacana. Em dúvida. E fui cair na RPC logo um pouco depois, uns anos depois, como analista de comunicação interna. E essa minha inquietude não parou por aí. Comunicação interna, passei em recrutamentos internos, né? E fui indo. Dali eu fui para Promo Eventos, abri o primeiro Orkut do falecido Lupa Luna. Nossa! Né? Para quem é daqui, lembra? Sim. Desses festivais, era um festival grande. grande. Sim. Durou uns 3 anos, se não me engano. Abri o primeiro Twitter, o YouTube e Quando Tudo Era Mato. Quando era mato, verdade. E aí eu falei, amei trabalhar com isso. Eu falei, nossa, eu gosto disso, mas talvez eu não goste tanto de promover eventos. Talvez pela necessidade muito de improvisar, muito de lidar com caos o tempo inteiro. Eu falo assim, eventos é uma alegria você entregar, todo mundo ficar satisfeito, mas ele deixa um rastro de sangue. Sim. E eu não sabia gerenciar isso na época. Mas aí eu falei, cara, eu tenho alguma questão comigo. E é curioso contar, desculpa se eu tô até me alongando. Não, tô gostando dessa história. É curioso alongar, é curioso saber, mas nessa época eu achei que eu tava na área errada. Jura ainda? Eu não tava feliz ainda, né? Sim, claro. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Tá faltando algo. Fui procurar ajuda e foi meu primeiro contato direto com a psicologia. Que bacana. Procurar ajuda de uma psicóloga que hoje me acompanha entre idas e vindas, altas e superações. Hoje é ela que está comigo de novo. E nessa época eu cheguei para ela, eu me lembro disso como se fosse hoje. Cheguei e falei assim, é o seguinte, e aí eu chorava, eu tô errada. Eu estudei esse tempo todo, trabalhei esse tempo todo. Joguei o tempo fora. Eu devia estar no RH. Eu falei, devia estar no RH. Ela olhou assim pra mim e falou, calma. Senta, vamos averiguar. respira. E a gente foi vendo os aspectos que eu me dava bem, aonde eu me realizava, onde eu tinha um senso de resultado. E de fato a área de negócios, e aí foi onde eu entendi finalmente que de fato era na área de negócios que eu tinha que estar. Porque eu gosto de coisas palpáveis, gosto de ver o resultado acontecendo, eu também sou assim. fatos e dados, então isso me levou a me candidatar para uma outra vaga na área de negócios da televisão, porque eu estava no grupo, no GRPcom, no corporativo, ainda existia o marketing corporativo, hoje a gente tem marketing nas unidades, mas ainda mais fortalecido, né, porque na época a gente coexistia e colaborava. Então eu fui para a TV e aí foi onde eu entrei de cabeça na área de marketing mesmo. Eu saí de uma área de comunicação, que eu entendo, né, que o que eu fazia era mais comunicação do que o marketing em si, e aí lá também eu fui tateando e me encontrei. Mas ali você encontrou, né? E aí de analista em 10, 11 anos hoje eu sou gestora da área de marketing como um todo da RPC. E eu costumo dizer que nenhum dos cargos que eu ocupei lá existiam antes de eu ocupar. Tudo era mato. Tudo era mato. Camila está me mostrando aqui pra gente o quanto é importante, né, a gente sempre pensar em se desafiar o tempo todo. Líderes sempre tem que estar pensando dessa forma, evoluindo e assim por diante.
Aqui no Amigo Cast a gente traz bastante líderes nesse sentido, Camila, e que transformam a sociedade através dessas inquietudes. E essa inquietude te levou à psicologia. Aí fica aquela pergunta, o que tem a ver a psicologia e o marketing? Eu fiquei nessa dúvida. Tem tudo a ver, né, Marcos? Legal, legal. O marketing é sobre atrair pessoas, chamar a atenção das pessoas. Você entender as pessoas no mercado de consumo. Né, se você for ainda no básico do marketing, nos 4 P's, devia ser pessoas, pessoas, pessoas e pessoas. É verdade. Porque mesmo que eu fale de preço, eu estou falando sobre o que as pessoas querem pagar, o que as pessoas no podem fim da conta, pagar. é as pessoas. Se eu estou falando sobre prazo, eu estou falando sobre o mercado que as pessoas estão, quem está lá, como estão. Se eu falo de promoção, é o que vai chamar a atenção, como que eu vou chamar a atenção dessas pessoas. Então, eu estou falando de pessoas o tempo todo. E o comportamento humano, ele desperta em mim uma curiosidade de aprofundamento, sabe? Uma motivação para mim é aprofundar mesmo, entender lá no fundo, o que tem daquela pessoa. E eu posso dizer para você que, além do marketing, me ajudou muito a melhorar como gestora de pessoas. Legal. Então, hoje eu sou uma gestora melhor do que eu era né, há 5 anos, quando eu comecei, que esse ano eu termino. E, com certeza, vou continuar melhorando, como sempre. Com certeza. Mas o que hoje te desafia a ser gerente de marketing de uma grande marca aqui do estado do Paraná? Porque deve ser um desafio enorme, semanalmente até, né? Sim. O que desafia, o que te motiva a estar nessa posição? Olha, eu estou falando de uma empresa que entra na casa das pessoas todos os dias. Sim, de uma forma muito forte, né? Que fala com as pessoas, Sim. Que conversa com esse paranaense, quiçá o nacional, porque a gente vive com... Sem dúvida. Todo domingo aparece no Fantástico. Isso no Paraná. No Paraná, é verdade. Tinha que ser o Paranazão, né? Então, a gente leva a informação, é uma responsabilidade gigante e talvez seja mais esse propósito de levar a informação, de entreter, Verdade. de participar da vida e da comunidade que a gente convive. E a gente consegue perceber muito facilmente isso na programação, né? Eu, por exemplo, sou bastante fã dos jornais, principalmente da RPC, e parece que eles estão ali batendo papo do que acontece no dia a dia nosso, né? Exatamente, exatamente. Tanto que as mensagens que nós recebemos de telespectador via o nosso aplicativo, você na RPC, é nítido como eles se sentem próximos daquele comunicador que está ali naquele momento, né? Se nós estamos no meio-dia aqui em Curitiba, por exemplo, eu falo muito com a Caroline, com o Robertson, né? Se eu estou lá em Ponta Grossa, eu estou falando com a Vivi. É verdade. E assim por diante, porque, pense, nós, ao todo, são mais fácil, são 12, pelo menos 8 jornais diários. Mais o que eu tenho pela manhã, isso na hora do almoço, porque eu levo para cada região uma informação diferente, um programa diferente. À noite eu tenho o estadual, com alguns flashes regionais, hiperregionais. E de manhã eu já tenho algumas praças com o seu período focado totalmente na região, né? Então, assim, é um desdobramento gigante, uma oportunidade ímpar, assim. Sem dúvida. E aí eu vejo isso acontecer. Eu estava com o meu time semana passada num treinamento diário e eu falei muito isso. Eu falei assim, vocês têm ideia do que nós fazemos todos os dias? Do que nós colocamos lá muito todos forte. os dias? E aí você pensa isso, te dá um orgulho, te dá um prazer de participar disso, falar, cara, eu faço parte disso. Né? De chegar para as pessoas e ser reconhecido assim, nossa, você sabe onde eu trabalho, você sabe o que eu faço, eu participo do seu dia a dia. Então, isso me move junto com os negócios, porque isso é o que nosso time de conteúdo faz, mas o que a gente faz como negócio? É colocar as marcas, isso a serviço das marcas, ou as marcas a serviço disso. Então, é um encontro né? Perfeito, assim, um match perfeito. Um match perfeito. Do conteúdo apropriado, adequado para a faixa etária, para tudo que ele precisa, com a oportunidade das marcas. E aí eu vou um pouquinho mais longe, Marlon. Você vê alguns negócios chegar para a gente, você vê aquele negócio que começou com uma loja na cidade,
Aí a gente começa a desenvolver o trabalho com ele, daqui a pouco ele começa a abrir os pontos de venda, começa a crescer. A gente tem histórias magníficas, assim, que a gente tem no nosso site, inclusive, de pessoas que estão com a gente há muito tempo. E a gente vê aquele negócio que se desenvolveu, sabe? Então, ele empregou muita gente, ele enriqueceu, certamente, mas com muito trabalho, e um trabalho sendo feito e participando dessa história, sabe? Dos negócios e eu te contar que a nossa empresa PowerBiz já está em conversas com o pessoal de lá, com a tua equipe. Isso é muito bom. Mas eu queria voltar um pouquinho agora no marketing. Vamos começar a focar nessa ideia do marketing para 2026. O que você imagina que está vindo por aí? Tem inteligência artificial? Tem TV digital? O que você acredita que vai começar a fortalecer para o ano que vem? Olha, a gente sempre faz esse exercício. Eu acho que o farol existe para isso, né? Para você enxergar um pouco mais além, mesmo diante de um escuro, de algo incontrolável. O futuro é incontrolável, é verdade, certo? Claro. Eu estava lendo para o meu time também nessa oportunidade um trecho de um livro que eu acabei de receber. O livro chama O Mesmo de Sempre. E o foco dele é dizer sobre o que vamos focar naquilo que nós podemos controlar ou naquilo que não muda nunca. E você gosta de dados, né? Nossa, é interessante. Ele traz até logo no começo do livro, porque eu não consegui avançar muito ainda, mas ele traz logo no começo uma declaração do Jeff Bezos que as pessoas fazem essa mesma pergunta. O que você vê nos próximos 10 anos? Ele falou, o que me falta perguntar é o que eu ainda... Como é que é? Que eu não vejo, mas o que deve perdurar nos próximos 10 anos. E não o que ainda vai surgir. Então, assim, é óbvio que a inteligência artificial vai continuar avançando a passos muito longos, rápidos, né? Muito rápido. Mas eu acredito que a gente tenha a avançar também na segurança e na consciência dos seus usuários. Sem dúvida. A gente tenha a avançar em negócios um pouco mais inovadores e autênticos. Porque o que acaba acontecendo com o uso exacerbado da inteligência artificial? Tudo fica muito parecido. Verdade. Né? Existem já críticas falando sobre isso, de que está tudo pasteurizado. Então, a Guta, da Purple Metrics, falou isso num vídeo que eu assisti ontem. Eu não paro, né, gente? Então, legal. Que ela falou assim... gente, ninguém escreve daquele jeito no LinkedIn. Quem que escreve? Todo mundo escreve daquele jeito porque está todo mundo usando a mesma coisa. Exatamente. Então, eu acho que o resgate desse verdadeiro, único, pessoalidade, autêntico, de verdade verdadeira. Então, cada vez mais marcas assumindo os seus erros e resolvendo, consertando isso publicamente. Cada vez mais marcas... com produções menos cinematográficas e mais verdadeiras e usando o seu próprio jeitão de ser. Então, eu acredito que há eu não diria nem um retrocesso, né? Uma evolução em busca de ser quem são. É criar consciência de que a inteligência artificial é uma ferramenta e não substituição, né? Isso, por isso que eu falo dessa conscientização, né? Eu até perguntei para a Guta, eu nem vi se ela me respondeu, mas eu perguntei para ela, falei assim, olha, como que você vê as inteligências artificiais gravando reuniões? Né? Muito tem se usado isso para gravar, otimizar e tudo mais, todo mundo poder focar na discussão, mas pense a inteligência artificial gravando todo o planejamento estratégico, uma discussão super estratégica. Aquela inteligência artificial tem segurança para isso? Que é o que a gente se pergunta todos os dias lá na empresa. Com certeza. Tá tudo bem ela copiar e saber tudo do que porque ela vai guardar todas as informações. Exato. Né? E a gente recentemente viu aí o vazamento de informações pessoais através do chat. Então, quando você me pergunta assim, poxa, o que eu vejo as coisas continuarem a evoluir. Não vejo de verdade alguma grande novidade. Alguma coisa, até porque a gente não vê isso há 10 anos, vamos lá. É verdade. Se você pensar bem, a grande pivotada que a gente deu foi na inteligência artificial que já existia. Exatamente. Eu acho que
o maior invento que teve na última década, e mais, né, até 2 décadas, foi o smartphone. Exatamente. Que realmente foi inovador. Sim. Mas só. Depois, o que veio depois é a cópia da cópia da cópia da cópia, algumas coisas melhoradas. Evolução, evolução, no caso. A evolução. Então, eu acredito muito na evolução das coisas, no aprimoramento das coisas e na ampliação da adesão das coisas. Concordo. E aí pode ser uma tecnologia, pode ser um dispositivo novo, pode ser um jeito de gravar novo, pode ser mais profissionalização. Aquilo que eu acabei de falar, da questão de ferramenta. E eu escutei até uma pesquisa esses dias sobre americanos que estão buscando o ChatGPT como forma de psicologia mesmo. Vai lá e fala suas dores emocionais e traz. Aí tem a questão da segurança, tem a questão de entender efetivamente o ser humano, que eu acho que a ferramenta não vai trazer 100% das respostas. Eu acho que a sacada nos próximos anos é entender que é ferramenta. É um complemento daquilo que você, como única pessoa, expertise tua, tem a oferecer, né? Eu acredito que falando especificamente desses casos da busca, e eu não, assim, curiosamente, não tem problema nenhum, você pode perguntar o que você quiser. Né? Tem gente lendo carta no eu não sabia disso, não. Lendo mapa astral, enfim. Tem de tudo. Aí você vê a necessidade da pessoa garantir o seu futuro, né? Sim. Mas a busca pelo apoio emocional, ou por um caminho, ou uma possível psicoterapia, uma pseudoterapia. Bem isso. Uma pseudoterapia dentro do chat é que o chat, e aí eu posso falar de qualquer um deles, né? Ele cria e pode criar um viés cômodo para você. E a terapia nunca é cômoda. Não, ela precisa dar umas fincadinhas lá dentro. Porque você conduz o assunto, você conduz os questionamentos. Ele é um repetidor, né? Sim, verdade. Alguns, claro, são mais poderosos porque usam múltiplos agentes para te responder, mas, em geral, ele é um compilado inteligente, uma resposta inteligente do que já existe. Então, quando você começa a provocar aquela pergunta, você cria um viés. E aquilo se torna muito cômodo para você. A mesma coisa que achar que terapia é só uma leitura, ou é só... Isso tudo é terapêutico. É verdade. Isso quer dizer o quê? Diminui a psicoeducação, ela é importante e faz parte até de um processo terapêutico clínico. Isso é uma das etapas que você tem que fazer com o seu paciente, mas é muito perigoso, porque eu estou entrando num caminho de tendencioso. E que é difícil ter voltas depois, né? Isso. E a terapia não é para te deixar nesse caminho enviesado. Enviesado, né? É para te trazer, mas você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Porque ela entende o seu contexto além do que você está escrevendo ou poderia falar. Então, esse é um perigo muito grande. Isso nas empresas é a mesma coisa. Quando eu tento ficar criando um post ou induzindo... Eu ia perguntar isso. É a mesma coisa. Eu ia até perguntar isso. Quando muitas empresas pegam lá, vou usar o ChatGPT para fazer minha campanha de marketing. E aí você, como psicóloga, deve pensar, meu Deus, olhar o consumidor apenas com viés de máquina pode ser um grande tiro no pé, né? Eu acho que ela acelera seu processo criativo. Sim, isso ajuda, é ferramenta. Isso, para fazer brainstorming, ele é ótimo. Ótimo, exatamente. Porque o tempo que você ia gastar fazendo pesquisas e entendendo o cenário, dando sugestões, seria muito longo perto de uma ferramenta poderosa como a Com certeza. Para chegar à conclusão, ele pode te dar algumas ideias, como já aconteceu para nós. Claro, pistas muito importantes. Mas de forma assim, eu tendo a dizer que 90% das ideias que eles trouxeram, a gente precisou lapidar para fazer sentido para o nosso contexto, para o nosso momento, para o nosso público. E é isso que precisa ter do outro lado da máquina. Alguém crítico, alguém que entende muito mais do que ele está vendo, uma visão maior, do que né? você está informando ali para ele, e do que ele é capaz de saber, mas tem que ter alguém inteligente e com pensamento crítico para trazer isso para um resultado efetivo. Sensível também, né? Exato. De sensibilidade. Exato. Bate-papo gostoso com a gerente de marketing da RPC, a Camila. Nossa, muitos insights interessantes, mas eu tenho uma pergunta provocativa. A TV ainda funciona daqui para frente
ou as redes sociais estão dominando? O que você imagina quanto a isso? Eu acho muito engraçado e vejo isso em texto constantemente. A TV ainda é boa, a TV ainda, né? Parece que está esperando a morte. A morte, né? Porque o mercado fala, não, eu acho que não vai, morre. Eu acho que não morre. A gente que está imerso nesse mundo nunca, assim, viu uma decadência como as pessoas imaginam. Uhum. Então, começa daí. Sim, a TV continua a ser a tela preferida. Sem dúvida. Principalmente para quem está em casa, obviamente. A tela menor, ela, no meu entendimento, ela é conveniência. Uhum. Então, eu posso estar em todo lugar. Em casa, se eu for assistir a uma novela, a um filme, uma notícia, com certeza eu prefiro, tanto que tem as funções, né, para você espelhar. Então, começa daí. Então, a tela grande é a preferida e não sou eu que estou falando, são os dados. Os dados, né? Os dados comprovam. Né? Eu não trouxe aqui, também acho que nem era o foco, olha, X segundo tal dado, X%. Legal. Mas te garanto, e aí pode ser uma boa resposta. Um assunto com certeza, com em certeza. outro momento, mas sim, a tela é a preferida. Se TV fosse ruim, tantos players não iam querer se posicionar como TV. Eu já tenho vontade. Um dia ainda vou estar na TV. É o programa do Domicast seria maravilhoso. É isso que eu quero dizer. Se apareceu na televisão, e aí não basta aparecer na televisão, as pessoas falam, nossa, mas eu vi você na RPC. É, isso. E aí eu falo para você de vivência mesmo, que toda vez que a gente leva as pessoas pro via de olho no mercado, que é o contato que a gente tem direto com o empresário, com alguém, né, de alguma empresa ou de algum assunto, a pessoa fala, nossa, meu WhatsApp não parou de que legal! Nossa, não parou de trazer mensagem, porque me viu. Então, aí a prova social que a gente sem tem. Dúvida. Além disso, os dados, para nós, não dados e fatos, sempre. Não somos nós que estamos dizendo. Bom, a isso acho que eu concordo contigo. A permanência vai acontecer, né? Exato. Mas eu queria saber, a forma muda um pouquinho? A storytelling, alguma coisa nesse sentido? Isso tem que ser evoluindo, né? A gente vê narrativas da própria... Aí eu vou falar mais da Globo, que a gente vê o tipo de fio, até a fotografia das novelas, né? Mais cinematográfica. É verdade. Os capítulos mais curtos, a história mais curta. Vamos lá, a gente já teve novelas Kubanacan de... Nossa, gigantesca. Mais de 12 meses na tela. Isso hoje é infundável, você pensar que uma narrativa vai se alongar, a não ser que ela tenha intervalos para você criar a necessidade de retomar. Então, as novelas têm durado de 3 a 4 meses. Uau, então, ela é mais intensa e é mais direta. Né? Então, todo capítulo tem que ter um fechamento de história, tem que ter um gancho. Não se usa mais aquela narrativa longa que começa na segunda e termina só na sexta. A gente vê as coisas borbulhando e acontecendo ao mesmo tempo. A gente vê uma mistura das redes sociais e outras plataformas dentro da TV. Que legal isso! Né? A Fátima virou a queridinha das redes sociais. Não sabia disso. Com seu próprio e verdadeiramente o seu Esse encontro, né? perfil dentro do Instagram, por exemplo. Que então legal. A gente vê as coisas se misturando. Isso é bom. O jeito da gente dar notícia também muda. Então a gente percebe o quê? Que não somos aquelas pessoas que vai dar o título da notícia. Porque o título da notícia eu leio no G1, leio no próprio Instagram da RPC, isso eu já sei. Mas a contextualização, quem está em casa ou quem está assistindo a televisão, espera entender a história inteira. Não basta a gente ficar só, aconteceu isso, pessoal, então, e lá não é só informação, né? Porque são coisas, mas e aí? O que se espera é uma narrativa mais aprofundada, averiguada, pautada. Por isso que às vezes falam assim, nossa, mas saiu na RPC, tá confirmado, né? O primeiro lugar que saiu na época, isso é uma história antiga, né? Antiga, de 10 anos, 20 anos. Isso é legal. Quando o Michael Jackson morreu, o Twitter estava bombando na época. E aí foi o primeiro lugar que saiu. Todo mundo fala, porque agora não é mais a televisão. Porque Twitter saiu em primeiro lugar. Mas todo mundo só acreditou quando a televisão, é verdade.
foi na televisão e falou, morreu hoje o Michael Jackson. É verdade. Porque até então era fake news, existia dúvida sobre aquilo. Então é isso, é a constatação da história. O Fantástico também tem esse formato narrativo que conta uma história inteira. Então ela entra na vida das pessoas com essa característica. Por isso que se for mais do mesmo, às vezes tem gente que fala, não, agora eu quero ficar... Mas o que você lembra, né? A gente falava disso. Não, é muito sutil as informações e acaba passando, né? Efêmero, exatamente. Você esquece, você não consegue lembrar. Mas o que você vê na TV, a tendência é que crie memória, que crie conexão. E é esse o nosso papel. Tanto para quem assiste, como para quem anuncia. É a repetição no tempo certo, capaz de conectar com essa pessoa que vai lembrar de você e vai lembrar de ter te visto. Então, difere um pouco dessa experiência que a gente vê. E a questão, então, a questão consumidor, né? Porque o consumidor, ele, muitos anos... Poxa, quem não lembra das grandes musiquinhas da Guaraná, da Coca-Cola, e enfim, de tantos outros, né? Eu estava assistindo esses dias a propaganda do Lolo, que era lá dos anos 80, do começo dos anos 80, e me deu uma saudade do Todinho, que era uma brincadeira. Você acredita, então, que a televisão também é uma ferramenta que continua importante para o consumo, né? Sim, sim. A gente pode trazer coisas muito mais recentes. OLX. Ah, é verdade. A Manco. Casa das fechaduras. Rei das fechaduras. Não, esse já vem de 40 anos fazendo isso. É verdade. Que mais? Mas é verdade isso mesmo. Tem no Poço Mercado Ipiranga. Livre. Tem. Mercado assim, Livre. Shopping. É verdade. São coisas. iFood. Né? Claro que minha voz, gente, a mais maravilhosa para estar reproduzindo esses pequenas coisas, mas o próprio iFood é viral por causa da televisão, né? Não, eu diria que é um conjunto das coisas, mas a televisão é um canhão. Um canhão, né? Porque ela chega mais rápido a muito mais pessoas. Então, o que eu penso? Para você se conectar, vamos falar de Brasil aí, tá? Para você se conectar na velocidade que a gente se conecta todo dia, a gente fala com 3,3 milhões de pessoas. Uau. Só no Paraná. Todos os dias. Se a gente for acumular isso terço, numa semana... Hein? É gigante. Chega mais. Então, assim, quando você vai acumulando isso, é muito mais rápido. Ah, não, mas porque tem coisas que viralizam. Sim, mas quantas em quantas? Sim. Quantas de quantas? Né? Quanto você usa? A gente já passou por essa fase, né? Que buzz não é uma coisa projetada, planejada. Sim. Mas a televisão é. Então, a televisão, para você chegar em muitos mais lares, ao mesmo tempo, ela e mais ainda TV aberta, vamos lá. Sim. A gente vive num país predominantemente C. Sim. Com quanto vive a classe C hoje? A gente tem aí recente pesquisa que o brasileiro, a maioria do brasileiro vive com menos de 2 salários mínimos. Menos 2 salários. A família. Quantos desses podem pagar um streaming, uma assinatura muito em raro. Conjunto? Se ele paga já a internet, Sim. Se ele já paga isso ou aquilo. Então, assim, quando você junta tudo isso na vida real mesmo e sai da sua bolha, né? Porque na minha bolha todo mundo tem Netflix, todo mundo tem Globoplay, todo mundo tem isso e aquilo. Mas não é assim na vida da grande maioria dos brasileiros. E quando eu me encontro na TV aberta, que é democrática, gratuita, e que é só ligar a televisão, e que a grande maioria da televisão, a Globo vai sair agora em outubro com um estudo, que é o Brasil no Espelho, né? E traz muito disso. A televisão está no centro da casa dele ainda. Sem dúvida. Não é todo mundo que tem televisão no quarto, É na sala, uma só. Exato. Que reúne famílias. Exato. E por muitas vezes a TV aberta faz parte desse dia a dia. Então, quando você vai para essa realidade e coloca a TV aberta, que é um meio democrático, que está falando da sua cidade e ao mesmo tempo do Brasil e tudo mais, você forma esse conjunto e essa fórmula poderosa de chegar muito mais rapidamente a mais lares brasileiros do que hoje a internet, que tem um conteúdo e um consumo fragmentado. Então, quando você está em um canal e estou no outro, muito similar à nossa época de TV a cabo, né, muito forte, é fracionado. Eu tenho mais de 200 canais na TV a cabo, eu tenho mais de quantos
na internet. Então, até você alcançar todo mundo, você vai levar mais tempo. Mais tempo, com certeza. Então, as coisas continuam na internet. Então, eu até queria fazer TV, essa então, pergunta. muito... As tendências para 2026 e 2027, então, fortalecer o feijão com arroz e aos poucos evoluindo, o que você diria? Eu diria, como todo bom marqueteiro, que depende. Depende do estágio que está a sua empresa. Né? O que vale sempre, e é um exercício que a gente quer fazer cada vez mais lá, é sim olhar para o feijão com arroz. Porque na ânsia de você resolver todas as tendências, vira tudo pendência. É verdade. Você não faz o feijão com arroz. Aí você usa inteligência artificial, você usa todos os canais de comunicação, mas a hora que eu vou na sua loja, o atendimento é péssimo. Falta produto, o produto não está bem exposto, eu não ofereço uma experiência genuína para o meu... Pronto, acabou com tudo. tudo. E você podia ser que eu voltasse lá só por causa do atendimento, ou só porque alguém me deu uma referência da sua loja. Então, muitas vezes a gente peca no básico, porque a gente está tão ansioso e tão, nossa, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, você já está fazendo? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você já faz o que de fato faz diferença para o seu negócio? Porque o marketing, ele é um impulsionador do seu negócio, ele não resolve o seu negócio. Ele ecoa o seu negócio apenas, e né? é isso que às vezes, ai nossa, não estamos vendendo, então vamos contratar, vamos chamar o meu sobrinho lá para fazer uma campanha de marketing pago, e tráfego pago, e vamos fazer isso, e aí a pessoa acha que vai resolver o problema dela. E o problema dela está no produto, está na experiência, está na promessa que ele não cumpre, ainda não cumpre. Na entrega que ele não faz. Então, assim... Não resolveu em casa ainda. Não, gente, marketing impulsiona o seu negócio bom. Não resolve. Não resolve. Isso é importantíssimo. Isso, entende? Então, assim, não adianta. Então, quando a gente pensa nisso, quando você olha para o feijão com arroz, e aí é que eu pergunto, se seu feijão com arroz está tudo certo, beleza, podemos, cumprimos a promessa que fazemos no marketing. Agora sim podemos evoluir. Agora vamos pensar, então, a gente precisa acelerar, precisamos melhorar o que a gente já faz de bom. Pô, então vamos adicionar isso, adicionar isso. A gente vive um tempo, desde 2015, que o cérebro humano, a cognição humana não acompanha tanta novidade e tanta informação. Né? Que a gente teve aí o ápice e a aceleração das plataformas e da própria internet chegar nos lares, a gente não está dando conta. E assim, o consumidor também é meu funcionário, é meu colaborador, sou eu, é meu gestor. Quanto dessas pessoas estão sendo bem capacitadas para lidar com tudo isso? Quanto do consumidor está preparado? Há quanto tempo a gente tenta colocar a realidade virtual em prática? Há quanto tempo a gente tenta colocar? Né? Claro que a democratização, a popularização da inteligência artificial faz com que meu sobrinho de 7 anos fique me mandando, que eu não vou mostrar para vocês, videozinhos me sacaneando. Você tá brincando? Com musiquinha infantil, a foto que eu tô horrorosa, cheio de bonequinho. Ele tem 7 anos. Sim. E eu sei que ele fez isso em aplicativos, né, de inteligência. Exato. Então, tudo bem, podemos fazer isso. Mas é isso que vende. É isso que eu estou gastando meu rico dinheirinho. E tem muita gente que acha que isso é o suficiente para dar resultados. Estamos chegando ao final aqui, mas eu queria fazer uma pergunta bem curiosa. Se você pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Nossa, Marlon, você não me preparou, peraí. Deixa eu fazer Essa é uma... Olha... Eu vou ser bem enviesada aqui, acho que é porque eu trouxe isso na minha fala um pouquinho. Mas eu gostaria de bater um papo com o Steve Jobs. Que legal! Por quê? Porque ele foi um cara que... Por ser visionário, vamos dizer assim? E não só visionário, porque hoje a gente tem bastante gente visionária, né? Que consegue ver... e aí geração... X que vai lembrar dos Thundercats, muita gente com visão além do alcance. Mas eu queria entender qual foi a engenhosidade que fez com que o processo que
ele me explicasse como é que ele criou uma necessidade que não existia. Criar necessidade, né? Ele criou uma necessidade que o mundo não sabia que ia precisar. Cara, eu falei, pense. E eu já li a biografia dele, tá? Mas é outra pessoa contando, não é? É ele, né? Eu queria ouvir ele, né? Ouvi-lo, ouvir assim, dele. Cara, me conta, como foi que vocês chegaram e para onde você olhou? E talvez ele me trouxesse uma resposta mais óbvia do que a gente pensasse. Mas o que fez com que ele fosse lá e fizesse? Porque muitas vezes, e aí eu trago um exemplo de vida mesmo, no final do curso, no terceiro ano de administração, a gente já tinha um trabalho de semestre que a gente tinha que entregar um e-business, chamava na época. Uau, que legal. Não existia e-commerce, Sim. Era e-business. A nossa ideia chamava ponto com descontos. Se colegas de faculdade estiverem assistindo, eles vão lembrar, porque a gente ganhou um concurso lá. Que bacana. Chamava ponto com descontos. O que era, gente? Era o peixe urbano. Uau. Era os cuponagens. Sim. E a gente criou isso 2 anos antes. E depois, durante a nossa pesquisa, a gente descobriu que tinha um negócio micro lá no Ceará, que já acontecia, que era similar a isso. E aí a gente criou um diferencial, porque não podia existir ainda a ideia. E com isso a gente venceu as etapas, ficamos em segundo lugar no geral da faculdade. E aí, na época, o nosso professor de finanças, que trabalhava na Itaipu, falou para nós assim: vocês deviam ir atrás dessa ideia, porque essa ideia faz muito sentido. Vocês deviam apostar nessa ideia. E a gente não fez. 1 ano e meio depois, 2 anos, surgiu o peixe urbano super forte. E aí tinha um outro aqui. Eu não lembro, mas estava Essas tentando temporadas pensar. surgiram assim a rodo. O que hoje a gente vê muito no papel do O Que Fazer em Curitiba, Também. Festival Bom Gourmet e Sim. outras coisas similares, né? Que aí foram sendo recriadas. Mas se você pensar bem, a gente poderia ter se dado bem naquela época. Muitas vezes a gente não precisa criar roda, né? É só fazer ela de uma forma diferente. Não, e assim, e apostar naquilo que não existe ainda. Exato. E foi o que ele fez. Ele foi lá, fez, engajou uma galera para dizer assim, ó, vamos para aquilo lá, vamos fazer aquilo que você nunca viu que existe. Mas vamos fazer. Tá? Um negócio que você vai carregar na mão, vai apertar e vai fazer tudo lá Você dentro. falou do Que Fazer Curitiba. O Que Fazer Curitiba ainda está trabalhando muitos anos com papel. Sim, e agora ela tem a Ela tem o versão aplicativo, online, né? mas, poxa... Mas precisa, né, as pessoas terem esse... Mas veja que prefere. ela só pensou, vou fazer. E a gente tem muitas travas de fazer, né? Muitas. Então, ele é um cara que eu gostaria de... Legal. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores sobre as tendências do marketing para 2026, mas mais do que tudo a importância dessa ferramenta inteligência artificial ou até mesmo o marketing como uma grande possibilidade de impulsionamento dos negócios. Eu talvez trouxesse e resumiria aí a minha fala naquilo que a gente trouxe um pouquinho antes. Tendência para virar pendência, basta trocar uma letra. A primeira letra, né? Então, antes que a gente se iluda ou vá só atrás das novidades, isso é muito dopaminérgico, muito gás, muita energia boa. A gente sim tem que conhecer, tem que saber, estar preparado para assumir isso, mas se o nosso objetivo de marketing estiver muito voltado para resolver um problema de negócio, o problema está no negócio e não no marketing. Então, quando pensarem nas tendências, seja inteligência artificial, seja em outras inteligências para dados, informações que, né, se tornou grande petróleo aí ao longo dos últimos anos, traria também plataformas e formas de criar experiências vivas, experiências reais e presenciais, né, porque aí está vindo uma contratendência do offline. Junto com isso, se você tiver essa oportunidade para criar isso para o seu consumidor, olhe para isso com bastante critério. E também a questão de você estar preparado para o negócio. Então, olhe para o teu negócio
até antes mesmo de tentar resolver o seu problema de negócio com marketing. Muito bom. Esse episódio de hoje eu achei que foi muito maravilhoso, muito proveitoso. Tivemos muitos insights. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma grande lembrança do nosso programa para você. Muito obrigada. Não sei se você toma café. Muito. Ah, então tá ótimo. Gente, marketing não vive. Ou é café, se não gosta de café, ele vai pro energético, ele vai pro chá mesmo. Mas aí tem que ser um chá verde, que tem bastante cafeína. Né? Ou um chá mate puro, que resolve o problema também, né? Então, maravilha, maravilha. Bom, muito obrigada. Eu quero deixar aqui, é claro que aqui embaixo nos encartes a gente vai deixar as informações das redes sociais da Camila. Com toda certeza, se você puder acompanhar o trabalho dela, magnífico. Eu já sou fã. Adorei. E esse programa com certeza vai aí ter insights para novos episódios desse sentido. E até ela vai, quem sabe, conversar com a gente no futuro sobre, focando na televisão, como ela falou. Muito obrigado, Camila. Obrigada a partir você, de agora, muito mais que amiga, você é uma amiga de negócios. Ah, querido, muito obrigada. Muito obrigada pela parceria. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.